O enigma do 13º andar. Era uma noite sombria, e a chuva batia forte contra as janelas do edifício mais antigo da cidade, o Oakwood Tower. O prédio tinha uma reputação sinistra. O 13º andar era conhecido como o Andar Maldito. Diziam que coisas estranhas aconteciam naquele lugar. Sarah Mitchell, uma jovem jornalista intrépida, estava determinada a desvendar o mistério do 13º andar do Oakwood Tower. Ela acreditava que por trás da superstição e das histórias assustadoras havia uma verdade a ser descoberta. Com sua câmera e um caderno de anotações em mãos, Sarah subiu os 12 andares do elevador. Quando a porta se abriu no 13º andar, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O corredor estava escuro, e as lâmpadas estavam queimadas. Ela acendeu sua lanterna e começou a explorar. Enquanto Sarah caminhava pelo corredor, ouviu sussurros e passos ecoando nas paredes. Ela sentia que estava sendo observada, mas não conseguia identificar a fonte. Seu coração batia rápido, mas sua determinação a impelia a continuar. Ela finalmente encontrou uma porta entreaberta no final do corredor. Era o apartamento número 13. Sarah empurrou-a lentamente e deparou-se com um apartamento empoeirado e decadente. A mobília estava coberta por lençóis brancos e teias de aranha. 13 fotos antigas e documentos estavam espalhados pelo chão. Enquanto examinava os papéis, Sarah notou um nome que se repetia. Eleanor Blackwood. Era um nome que ela nunca tinha ouvido antes. Parecia que Eleanor tinha sido a última moradora do apartamento antes de desaparecer. Sarah vasculhou mais a fundo e encontrou um diário empoeirado escondido em uma gaveta. O diário continha anotações enigmáticas sobre rituais estranhos e eventos sobrenaturais. Eleanor escreveu sobre o número 13 várias vezes, como se fosse uma chave para desvendar os mistérios do 13º andar. Determinada a resolver o enigma, Sarah passou a noite lendo o diário. À medida que mergulhava mais fundo nas palavras de Eleanor, ela começou a sentir a presença de algo inexplicável ao seu redor. Sombras se moviam, objetos se mexiam sozinhos, e o sussurro se intensificava. Ao amanhecer, Sarah decidiu que era hora de sair. Mas quando tentou abrir a porta, ela estava trancada. O pânico tomou conta dela enquanto ela procurava uma saída. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o número 13 ecoava em sua mente como uma maldição. Foi então que ela se lembrou de uma passagem no diário de Eleanor que mencionava um ritual de libertação. Sarah, desesperada, seguiu as instruções, que envolviam a repetição do número 13. Ela sussurrou 13 vezes, e de repente, a porta se abriu. Sarah conseguiu escapar do 13º andar, mas algo que estava ali parecia segui-la, como uma sombra insidiosa. Nos dias que se seguiram, ela notou que o número 13 começou a aparecer em quase todos os aspectos de sua vida. Era como se o mistério do 13º andar do Oakwood Tower a tivesse marcado profundamente. De manhã, enquanto tomava café e ouvia as notícias no rádio, uma reportagem informou sobre um acidente de carro horrível que havia ceifado a vida de 13 pessoas. Nesse mesmo dia, Sarah estava aguardando ansiosamente uma ligação da editora onde almejava trabalhar. Quando a ligação finalmente chegou, a entrevista foi marcada para as 13 horas, no dia 13. A princípio, Sarah tentou ignorar esses eventos como meras coincidências, mas algo dentro dela sussurrava que havia algo mais. Quando ela encerrou a ligação, percebeu que a bateria do seu celular estava em exatos 13%. Inquieta, pegou um livro da estante para tentar se distrair, mas, ao abri-lo, o acaso a fez cair na página 13. O medo a invadiu, e ela fechou o livro rapidamente. Decidiu então ir para o seu quarto, onde esperava encontrar paz. Porém, algo estava visivelmente errado. Deitada na cama e ligando a televisão, ela notou que a série que estava passando era 13 Reasons Why. Assustada, desligou o televisor e fechou os olhos, mas tudo o que conseguiu pensar era no número 13. Sarah acabou adormecendo, mas o pesadelo estava longe de terminar. Ao acordar, percebeu que as paredes de seu quarto estavam repletas de números 13 escritos em um líquido que parecia sangue. O terror se apossou dela, e Sarah compreendeu que algo sobrenatural estava em jogo. Determinada a encontrar respostas, ela decidiu retornar ao 13º andar do Oakwood Tower e vasculhar novamente em busca de uma solução.
A jornada de Sarah para decifrar o enigma do número 13 estava longe de terminar. Cada vez mais envolvida em uma trama sinistra, ela se viu diante de um quebra-cabeça macabro, onde o número 13 era a chave para desvendar segredos sombrios e desafios sobrenaturais. Seria ela capaz de romper a maldição do 13º andar e encontrar a verdade que espreitam nas sombras? No dia seguinte, Sarah se preparava para retornar ao apartamento 13, determinada a descobrir o que havia acontecido naquele lugar. No entanto, ela decidiu que não subiria durante a noite, optando por fazê-lo durante o dia, propositalmente às 13 horas. O relógio marcava o momento decisivo quando ela finalmente adentrou o apartamento. Uma energia pesada pairava no ar, mas Sarah continuou a investigar, buscando qualquer pista que pudesse esclarecer o mistério. Enquanto vasculhava o local, seus olhos se fixaram em uma caixa de madeira, marcada com o número 13 riscado repetidamente. Com cuidado, ela a abriu. Uma sombra negra e aterrorizante emergiu da caixa, serpenteando pelo ar até se fundir com o corpo de Sarah. A sensação de paralisia tomou conta dela, enquanto aquela presença maligna sugava sua vida implacavelmente. Sarah acabou morta, sem jamais compreender o que havia invocado. Alguns dias depois, devido à ausência de Sarah e à falta de notícias após a data da entrevista marcada para o dia 13, a polícia foi acionada. Seguindo algumas anotações que foram encontradas no apartamento de Sarah, eles foram levados até o Avold Tower. Eles invadiram o apartamento 13, e um dos policiais viu algo que parecia ser um papel na mão de Sarah. Pensando ser algum tipo de pista, o policial teve dificuldade em retirá-lo da mão da falecida. Quando finalmente conseguiu, o papel exibia, sem surpresas, o número 13. No exato momento em que seus olhos percorreram o papel, ele sentiu um calafrio arrepiar-lhe a espinha. A maldição do número 13 ainda persistia, deixando uma trilha de mistério, terror e morte que se estendia além do 13º andar do Avold Tower. A verdade por trás daquela maldição permanecia oculta, aguardando o próximo destemido aventureiro que ousasse desvendá-la.